Vamos a Brasília daqui a pouquinho. Agora nós vamos para o destaque internacional da nossa colega Sônia Blota, que está com a gente aqui no Jornal Gente de hoje. E aí, Sônia, bom dia para você. Um ótimo dia para você, Pedro. Daqui a pouquinho um bom dia para o Cláudio e para os nossos ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sempre conosco. 8h05, horário de Brasília, 12h05, horário de Paris. E o meu destaque hoje é sobre a Ucrânia, que pretende levar adiante a ideia que defende desde o início da guerra com a Rússia, que é pedir aos países da ONU, que a Rússia deixe o Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas. Hoje esse pedido deve ser formalizado por Kiev e em um discurso exibido em cadeia nacional, o chefe da diplomacia ucraniana afirmou que Moscou não tem o direito de manter a cadeira nas Nações Unidas. A Rússia, tem o poder de voto e de veto. E esse é um ponto que os Estados Unidos e outros países aliados à Ucrânia ainda não se posicionaram. É uma questão muito complicada da diplomacia mundial. O Conselho de Segurança tem 15 membros que são responsáveis, por examinar as crises mundiais e também aprovar sanções, assim como eventuais ações militares. Dos 15, apenas 5 são permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Os outros 10 países, eles têm mandatos rotativos de 2 anos. Bom, mas esses 5 membros têm esse poder de veto, como a gente disse, para bloquear qualquer decisão. E o pedido que vai ser formalizado hoje pela Ucrânia levantou uma outra questão que já é defendida por outras nações, que é uma reforma na Organização das Nações Unidas. Por exemplo, os países latino-americanos não têm representatividade expressiva. E por que os países africanos não podem ser membros permanentes? O Brasil, há tempos, briga por uma cadeira, melhor dizendo, no Conselho permanente, uma cadeira permanente no Conselho. E desde julho, o nosso país ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU até 2023. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, na ocasião, defendeu a comunicação estratégica em operações para manutenção de paz, para o combate à violência, inclusive a sexual. O Brasil faz coro também nessa questão de que a maior representatividade poderia ser dos países emergentes. Porém, mantém uma posição neutra com a situação da Ucrânia, que também quer fazer parte do Conselho. Mas, em primeiro lugar, Kiev quer que a Rússia saia. Os Estados Unidos chegaram a declarar que o Conselho se torna impotente quando um integrante do Conselho tem o poder de veto. E isso aconteceu em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e os diplomatas se limitaram, na ocasião, a ler declarações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu em setembro, por exemplo, a ampliação do Conselho de Segurança para torná-lo mais inclusivo. Mas essa é uma situação que demanda aí uma saia justa entre as nações e que as pessoas vão adiando esse assunto, adiando, mas vai ter um momento, minha gente, que todos vão ter que sentar para conversar e fazer aí uma reforma nas Nações Unidas, no Conselho da ONU, porque teve uma matéria muito bacana, inclusive, que eu vi na agência France Press, que fala numa nova ordem mundial. E é isso mesmo, porque, na verdade, essas composições, elas vêm aí da Segunda Guerra, então é preciso que elas sejam atualizadas. E é preciso que países emergentes, por exemplo, tenham maior voz. Agora, as Nações Unidas, por princípio, elas têm que resguardar a paz, Então, ficar do lado de uma guerra é uma situação muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, Kiev tem um bom argumento. Porque a Rússia, que está fazendo guerra, ela tem voto no Conselho Permanente de Segurança. Então é aí uma questão que as cabeças pensantes das lideranças mundiais vão ter que sentar e debater aí para 2023, Pedro Campos.